Bem-vindo ao podcast Minha Lição de Hoje. Olá, seja bem-vindo ao podcast Minha Lição de Hoje, terça-feira, 28 de julho de 2020, e o tema é o Espírito Santo e o testemunho. A grande promessa que Cristo fez sobre o seu Santo Espírito descendo sobre o seu povo em profusão, de maneira intensa, para a pregação do Evangelho, aconteceu. Aquela promessa parecia ser demorada, mas ela veio e ocorreu de maneira intensa no meio dos seus discípulos. Ellen G. White, no capítulo 5 do livro Atos dos Apóstolos, ela diz: Quando Cristo fez a seus discípulos a promessa do Espírito, estava se aproximando do fim de seu ministério terrestre. Estava à sombra da cruz, com plena consciência do peso da culpa que havia de repousar sobre ele como o portador do pecado. Antes de se oferecer como vítima sacrificial, instruiu seus discípulos com respeito a um dom essencial e completo que ia conceder a seus seguidores. O dom que haveria de pôr-lhes ao alcance os limitados recursos de sua graça. Exatamente isso. O dom do Espírito veio sobre aqueles homens e eles puderam falar de maneira intrépida para todos aqueles que precisavam ouvir do Cristo que havia ressuscitado e tinha ido assunto ao céu. O Espírito Santo sempre esteve com Jesus em sua caminhada e ministério terrestre. Estava com Estevão, dando-lhe força na hora extrema para não renegar a fé. O livro de Atos registra tudo isso. E o Espírito Santo, ele foi quem também viu o eunuco no caminho para Gaza, lendo as Escrituras sem entendê-la, e guiou então através de um anjo a Filipe para que pudesse ensinar as coisas para aquele etíope que ia no caminho sem destino e sem entender a Bíblia. Foi o Espírito Santo também que levou o Evangelho e a salvação para todos os povos, e foi ele que usou Pedro e João para fazer isso. Nós temos várias etnias sendo evangelizadas pelo trabalho de homens que se esvaziaram de si para serem guiados pelo Santo Espírito de Deus. O testemunho dos apóstolos não foi apresentado em sua própria força, mas num poder que eles jamais poderiam criar dentro de si. Eles tinham a energia, eles tinham o vigor que não vinha deles, mas vinha do Santo Espírito de Deus. Foi o Espírito Santo que possibilitou um testemunho genuíno e autêntico daqueles homens e que tornou eficaz a pregação e o quebrantamento de corações incrédulos para a aceitação de Cristo Jesus. O testemunho dos novos crentes e daqueles crentes que ali estavam no Novo Testamento transpôs barreiras culturais, barreiras linguísticas e compeliu todos aqueles discípulos a atravessarem continentes sem medo e com todo vigor, levando as muitas cidades, vilas por lugares áridos, mares tempestuosos e íngremes montanhas, todo o Evangelho de Cristo Jesus. E esse mesmo Espírito nos impulsiona hoje a pregar também o Evangelho. Pastor Ranieri Salles, falando sobre isso, nos dá o seguinte recado: o Espírito Santo sempre estará à frente do nosso testemunho. Se você se dispõe a testemunhar de Jesus, Deus lhe dará oportunidades para isso. Deus usa quem se dispõe. O critério de Deus para escolher os seus instrumentos de salvação não é a capacidade pessoal da pessoa, ou os talentos, a inteligência, nada disso. Como diz a famosa frase, Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Não esqueça disso. O Espírito Santo estará à frente do seu testemunho. Amigos, é o Espírito Santo que abre as oportunidades onde não existem, portas onde não tem. Ele foi quem conduziu Paulo, Filipe, Pedro, João, outros discípulos a pregarem o Evangelho de maneira intensa. Ele foi quem instruiu esses homens. Nosso desafio de hoje é esvaziar a nossa vida mais uma vez para sermos guiados pelo Santo Espírito de Deus. Ele nos dará a instrução que precisamos e nos controlará completamente para sermos ministros de Deus na pregação do Evangelho e no testemunho através do seu Santo Espírito. Tenha um bom dia e até o próximo podcast.
Obrigado por ouvir o nosso podcast. Compartilhe e até amanhã.